Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje é dia 1º de janeiro de 2021 e eu resolvi fazer um vídeo aí falando para vocês a respeito de carretilhas, né? Eu acho que tem muito mito em cima desse assunto e eu acho importante esclarecer algumas coisas, tá bom? Vamos lá. Peguei aqui só para ilustrar uma carretilha Selma Venza da Marine Sports, né? O que realmente interessa, pessoal, em uma carretilha ou não? Eu vou começar contando aqui uma historinha que aconteceu comigo, que foi aonde eu comecei a perceber algumas diferenças, né, que a gente precisa se atentar quando a gente vai comprar uma carretilha, né? Vamos lá, acho que em 2005, mais ou menos, eu devia ter aí na faixa de uns 18 anos, eu fui fazer uma pescaria na Serra da Mesa e estava com um grupo de um pessoal que já tinha carretilhas bem acima da minha, né? Tinha um pessoal pescando com calais, né? Tava no início daquele sistema DC da Shimano. Então, no mesmo barco que eu, esse pessoal começou a arremessar muito mais do que eu podia estar arremessando na época, né? Então, acarretou de que eu não estava conseguindo, realmente eu não estava conseguindo pegar o peixe, né? Eles arremessavam assim uma distância, às vezes até 10 metros a mais do que eu conseguiria, e com isso a pescaria se tornou um pouco difícil de se fazer, porque eles chegavam num ponto onde eu não conseguia, né? A gente estava no mesmo barco. Conseguir contornar esse problema, né? Mudando um pouco a espessura da linha na época e também colocando uma vara um pouco maior, né? Eu estava com a vara acho que de 1,65 m, coloquei uma de 1,83 m, então consegui fazer arremessos próximos ali onde eles estavam fazendo, mas aí já dificultava também o trabalho da isca e tudo mais, né? Então, assim, primeiro ponto a se observar na carretilha, arremesso. A carretilha ela tem que arremessar bem, né? Esse é um dos pontos cruciais que a gente tem que bater nessa tecla, porque o molinete em si, ele não tem nenhum sistema que trave ele, que segure ele, então o arremesso de molinete ele é sempre bom, né? Ele é sempre um arremesso livre, né? Então, quando você opta entre um molinete e uma carretilha, você quer que a carretilha arremesse bem, né? Ou então é uma coisa que vai te deixar com um pouco de raiva quando você for fazer uma pescaria embarcado, que tenha 2 ou 3 companheiros ali, ou então até mesmo desembarcado, você não conseguir chegar ao ponto onde o peixe está, né? E geralmente são arremessos assim de precisão na margem, né? Então, assim, tirando essa primeira questão, que é o arremesso, a gente vai falar de algumas carretilhas. Eu não vou falar muito de preço, porque a gente está em plena pandemia. Então, carretilhas que custavam antes da pandemia R$ 400, hoje está chegando a quase 800, brincando, né? Então, é um pouco mais difícil a gente falar sobre isso, né? Mas primeiro ponto a ser observado, arremesso, né? Naquela época, carretilhas que utilizavam somente sistema magnético, elas arremessavam bem menos, né? Por qual motivo elas arremessavam bem menos? Imagina que, por exemplo, você tem o mesmo carretel, né? Numa carretilha que tem o centrífugo, uma carretilha que tem o magnético, e na carretilha que ela tem os dois sistemas, né? O sistema magnético é aquele sistema que os ímãs eles aproximam do carretel e fazem aquele sistema desculpa, o sistema magnético. E faz aquele sistema de estar puxando o carretel, está segurando o carretel conforme você aproxima, né? O sistema centrífugo é mais ou menos vamos dizer assim, uma bailarina, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a bailarina ela fecha os braços, ela tende a girar mais rápido em torno do seu próprio eixo. E quando ela abre os braços, ela tende a girar um pouco mais devagar, né? Um carretel, vamos dizer, o mesmo carretel que é utilizado no centrífugo e no magnético, quando você coloca o sistema centrífugo nele, ele tende a girar mais, porque ele acumula todo o peso no centro dele, né? E quando você abre o freio, ele tende a girar menos. Agora, com o sistema somente magnético, o carretel ele já não tem vamos dizer assim, essa força a mais, esse apoio a mais do sistema centrífugo, né? Então, naquela época, o sistema centrífugo ele te apresentava um arremesso maior, né? Algumas carretilhas hoje no mercado ainda realmente apresentam um arremesso maior, que é o caso das Shimanos, que utilizam somente o sistema centrífugo, né?
você pode ver que ela sempre arremessa 2, 3 metros a mais do que as outras, o que não quer dizer que as outras arremessem ruim, né? Vamos supor, por exemplo, uma carretilha Tatula da Daiwa, ela vai ter um arremesso muito bom, mas ela não vai arremessar tão bem ou tão longe quanto uma carretilha da Shimano, né? Então, assim, se o seu critério é arremesso, né, de que ele seja mais longe, dê preferência a uma carretilha que tenha o sistema centrífugo. Se você quer uma carretilha que ela evite mais a cabeleira, dê preferência ao sistema magnético, porque ela segura mais a linha, né? Então, e se você quer ter o controle das duas, a Marine Sports ela tem uma série de carretilhas, acho que a partir da Brisa, que ela tem os dois sistemas, né? Você pode regular os dois sistemas. Aliás, é uma carretilha que arremessa bastante pelo preço que ela custa, tá bom? Vamos lá, a gente já falou da questão dos freios, né? Se você quer arremessar um pouco mais, né, dê sempre a preferência para o sistema centrífugo, né? Só que isso não é uma questão que a gente pode dizer que hoje em dia, que é uma coisa assim 100% correta. Essa aqui é um exemplo, né? É uma carretilha Venza da Marine Sport somente com sistema magnético, né? Eles aliviaram demais o carretel dela, né? E apesar dela ter apenas o freio magnético, ela é uma carretilha que arremessa bastante, né? Prós e contras de cada freio. O freio centrífugo ele tende a dar mais cabeleira, né? Então você tem que estar sempre regulando ele. Estou arremessando com 2 pinos abertos, 2 fechados, né? De repente deu aquela calmaria, você vai lá e fecha mais um para poder arremessar um pouco mais longe, né? Deu aquela brisa mínima, ele já vem da cabeleira logo em cima, né? Isso acontece muito com as carretilhas de entrada da Shimano, então você tem que estar sempre abrindo ela e mudando os pinos dele. O sistema magnético é aquele que evita um pouco mais a cabeleira, só que ele tem um comportamento, eu vou dizer, estranho. Conforme o molejo do carretel que você está arremessando, ele tende, quando você está, de repente você dá um arremesso muito bom e daqui a pouco o segundo já não foi tão bom. Não sei dizer por que isso acontece. Eu acredito que é o molejo do carretel, você nunca deixar o carretel batendo, né, fazendo esse trabalho daqui de lado, né, deixa ele sempre preso, para ele não dar esse tipo de arremesso estranho, mas também é um tipo de que você vai evitar mais cabeleiras com ele, né? Segundo ponto a ser observado na carretilha, para qual tipo de peixe você vai pescar, né? Se é um tucunaré amarelo, se é um tucunaré azul, se você vai pescar tambaqui pesqueiro, se você vai pescar caixara. Isso tem que ser observado, tá bom? Você não pode nunca pegar uma carretilha que ela é feita para peixes ali de 2, 3 quilos, que é o caso dessas carretilhinhas de entrada, e ficar pescando tambaqui, ficar pescando caixara, ficar... Por qual motivo? Vários motivos. Essas carretilhas, no geral, elas têm chassi em carbono, tá bom? Eles chamam isso de carbono, chamam isso de grafite, mas isso é plástico, tá bom? Então, conforme você pega o peixe, você vai sentir que esse chassi ele vai estar mexendo na sua mão, ele vai estar entortando, né? Então isso demonstra que o material ele não é feito para esse tipo de pescaria, né? Segundo ponto, se você gosta de fazer esse tipo de pescaria também e quer ter uma carretilha só para fazer tudo isso, dê preferência a uma carretilha que tem esse chassi, que é essa parte central aqui dela, né, que vai até embaixo aqui, em alumínio, né? Isso já faz com que ele segure um pouquinho mais, né? Terceiro ponto a ser observado, sistema motriz. O que é o sistema motriz? A coroa e o peão. Conforme você gira a manivela, você tem um peão e uma coroa que gira aqui dentro, né? Algumas dessas carretilhas é feita em duralumínio, que é o caso dessa carretilha, e algumas são feitas em latão, né? O pessoal chama também de bronze. Bronze, latão é praticamente a mesma coisa, né? As que são feitas desse material bronze, latão, elas são um pouquinho melhores, né? Com o tempo que você vai trabalhando, você vai percebendo que apesar delas serem mais pesadas, elas aguentam mais essa questão desse esforço, né? Mas aonde que eu encontro? Como é que eu vou saber essas questões? Bom, a gente tem que estar sempre perguntando, né? Geralmente essas da Marine Sports, como eles dão preferência mais à leveza do material, eles usam duralumínio nela. E algumas outras carretilhas,
já prefere esse sistema de latão, que é, no caso, a Daiwa, né, que é uma carretilha que dizem que é uma carretilha pesada, que não sei o quê. Eles utilizam esse sistema que é um pouquinho mais resistente, né? A outra carretilha também que utiliza esse sistema são as Abu Garcias, né? Desde aquela Black Max de entrada, se você abrir uma carretilha daquela, você vai ver que as peças são amarelinhas ali dentro. Então, essas carretilhas que têm esse sistema motriz interno em latão, né, ou bronze, elas costumam com o tempo durar um pouquinho mais do que as dura-alumínio, né? Essas de dura-alumínio com o tempo de pescaria, principalmente se você faz uma pescaria errada, pega peixes grandes com ela, usa iscas muito grandes, você vai perceber que ela vai criar alguns dentes, né? Daniel, então assim, eu quero uma que tenha esse sistema motriz em bronze porque ela é mais resistente, né? Bom, tem que ser observado. Ela é mais resistente, mas ela é mais pesada, né? Então isso implica em alguma coisa a carretilha ser mais pesada. Eu vou ser bem sincero com vocês. Esse é um dos mitos, né? Hoje em dia nós temos carretilhas muito leves no mercado, né? Claro que isso aí acima de 1.000, 1.200 remessas, que é o que a gente costuma fazer numa pescaria de picho, né? Ela vai sim doer sua mão, ela vai sim doer seu pulso, mas eu vou te falar que assim, você consegue, com uma carretilha de até 200 gramas, que é o que geralmente a gente tem no mercado hoje, você consegue contrabalancear ela muito bem utilizando uma linha mais fina, você consegue contrabalancear ela muito bem utilizando uma vara mais leve, né? Então, muitas vezes a pessoa quer uma carretilha leve, em recorrência eles utilizam materiais mais finos, mais quebradiços com o tempo, né? E vai lá e coloca uma vara pesada. Não, então, se você está com uma carretilha dessa que é um pouquinho mais pesada, né, mas os materiais são melhores, vai lá e coloque uma varinha um pouquinho mais leve que você vai contrabalancear esse peso. Isso é um dos mitos, né? Uma carretilha, por exemplo, que pesa 190 para uma que pesa 200, dê preferência na que é melhor construída. Isso não vai te dar tanta diferença na pescaria, né? E a gente tem essas questões, né? Por exemplo, a Black Max é uma carretilha extremamente mais resistente do que as carretilhas da Marine Sports, apesar que eu acho que é fabricada no mesmo lugar. Porém, ela não arremessa a metade de com a brisa, por exemplo, da Marine Sports, ela arremessa, né? São carretilhas mais ou menos aí concorrentes, né? Eu não estou falando das Shimanos por qual motivo, pessoal? A Shimano com certeza é a carretilha que arremessa mais desde as de entrada, as Kainans, as Kaios, nossa, SLX, todas elas vão arremessar sim mais. Só que elas são carretilhas que as de entrada já está chegando a quase R$ 1.000, né? Bom, outra coisa a ser observada com o tempo. Olha o tamanho da minha mão. São 26,5 centímetros, só o palmo, né? Você pega uma carretilha dessa que tem isso aqui, né, a haste pequena e os pegadores pequenos, isso aqui com o dia trabalhando, isso aqui vai dar uma dor muito grande aqui no meu pulso, né? Então avalie, se você tem uma mão pequena, você pode até pegar uma manivela menor. Mas para quem tem uma mão grande, isso dói demais o pulso. Então observe isso quando você for comprar carretilha. São coisas que a gente deixa passar batido, mas que quando a gente está pescando, a gente verifica que isso realmente faz uma diferença muito grande na questão de conforto, né? Ainda falando das questões da manivela, uma questão que dá uma diferença muito grande, às vezes você vê falar assim, tal carretilha tem 11 rolamentos, outra tem 10, outra tem 8, né? Geralmente é porque nós temos 4 rolamentos aqui, ó, nos quinobis, né? Eu dou sempre preferência a essas que têm rolamentos nos quinobis, porque a ergonomia, a dor que a gente sente na mão durante o processo, né, é um pouquinho menor durante o dia, né? Outra coisa que a gente deve falar também dessas carretilhas, relação de recolhimento. Bom, agora a gente está num ponto muito importante que eu vou dar meu ponto de vista para vocês. Muita gente fala que o 6.3 igual a 1, que quer dizer que uma manivelada que eu dou aqui, ela dá 6.3 voltas no carretel, né? Alguns dizem que esse é um recolhimento ideal, outros já falam que o 7.3, que é um pouco mais rápido, é o recolhimento ideal.
outros falam que o 8 é o ideal, e a gente tem até recolhimento 9 ponto tanto em algumas carretilhas que são bem rápidas, né? Bom, no que isso diferencia, no que isso vai somar e no que isso não vai somar para você na compra da sua carretilha? A adaptação, né? É igual carro, por exemplo. Eu dirijo carro automático e dirijo carro manual. Porém, eu vou te falar que eu gosto mais ainda do carro manual. Eu acho que eu tenho um controle maior sobre o carro. A mesma coisa na carretilha. Eu não gosto de carretilhas com recolhimento abaixo de 7, né? Por qual motivo? Eu consigo diminuir a velocidade bem na manivela se eu tiver que trabalhar uma isca leve, se eu tiver que trabalhar uma Zara que trabalha mais lento, né? Eu consigo fazer isso na carretilha. Porém, se eu vou trabalhar uma isca mais rápida, por exemplo, como uma hélice, né? Desculpa, que você precisa trabalhar mais rápido, você simplesmente não consegue fazer isso direito na carretilha 6.3, né? Então, eu dou preferência em carretilhas um pouquinho mais rápidas, né? Claro que assim, quando você aumenta a velocidade do recolhimento, você também está diminuindo o tamanho dos dentinhos na coroa. Então, se você pega uma carretilha com recolhimento 8 acima, esses dentes são bem fininhos, né? Então, a chance de quebrar numa carretilha nesse recolhimento todo é um pouco maior, né? Então, assim, se você não está indo para a Amazônia, se você não faz uma pescaria de hélice o tempo inteiro, eu acho que o recolhimento 7 é o ideal, mas isso aí depende muito de cada um, né? Aonde você vai perceber muita diferença é quando você está trabalhando embarcado com motor elétrico, né? Você arremessa, porém o motor elétrico consegue ser mais rápido do que a sua carretilha, e você simplesmente não trabalha a isca, né? Então eu dou preferência a recolhimentos mais rápidos por isso. Às vezes você está arremessando, arremessa para o mesmo local aonde o barqueiro, o piloteiro está indo, e você simplesmente não consegue trabalhar na mesma agilidade, na mesma força que você deveria estar trabalhando para trabalhar a isca, né? Então, eu dou preferência para recolhimentos até 7 ponto alguma coisa. Claro que assim, se um dia você for na Amazônia, for pescar de hélice, precisar de alguma coisa mais específicas, você pode procurar carretilhas com recolhimento 8 até 9 aí do mercado, né? Se você não faz isso, você trabalha hélice com, vamos supor assim, durante o dia eu coloquei uma, duas hélices ali para testar, você não tem necessidade também de uma carretilha tão rápida, tá bom? Falado então do chassi, falado sobre os freios, falado sobre os quinobes, né? Vamos falar da construção da carretilha em si. Hoje em dia no mercado a gente tem carretilhas que elas têm um custo-benefício não porque elas são bem construídas, mas sim porque se quebrar você vai ter peça no mercado, né? Que é o que a gente fala hoje das carretilhas da Marine Sports, né? E a gente tem carretilhas que são muito bem construídas, que é o caso das Abugassi, só que elas não têm um bom arremesso, né? Isso então acarreta num contrabalanço, né? Você vai ter uma carretilha que ela dura mais. Eu estou falando de carretilhas de entrada, tá bom, pessoal? Porque quando você vai lá para aquelas Revo Beast, aquilo ali é uma carretilha de 3, 4 mil reais. Não tô entrando nesse quesito ainda, tá bom? A questão da construção da carretilha em si. Qualquer carretilha hoje que você compra, elas já estão bem mais evoluídas, né? Se você compra uma carretilha da Maruri, uma da Sent, né? A gente tem a Sent Visa, e a gente tem um enxame de carretilhas aí chinesas que eu não sei nem estar dizendo muita coisa sobre elas, né? Eu já abri algumas para verificar dentro. Posso dizer que a construção é basicamente a mesma, tá bom? Aliás, essas carretilhas todas, quando você começa a abrir para fazer manutenção, para fazer limpeza, você vai ver que elas geralmente são a mesma coisa, né? O que diferencia nessas carretilhas seria a questão de peça de manutenção, né? Hoje em dia nós vamos sempre para o lado aonde tá melhor, né? Como as carretilhas da Marine, por exemplo, elas vendem muito, então é mais fácil, por exemplo, se você danificar um material desse, você fazer a troca dessas peças, né? Você tem carretilhas da Shimano que são muito bem construídas também, mas dependendo de algum dos modelos, se você quebrar ou danificar alguma peça, e vai danificar, principalmente nessas novas aí que está vindo com muitas peças frágeis, vamos dizer assim, você pode não encontrar tantas peças desse jeito, tá bom? Isso fica a seu critério.
você tem que sempre estar observando esses quesitos, né? Bom, vamos falar agora dessa pecinha aqui dentro, né, que é o passador, né? Algumas dessas carretilhas vêm com isso em cerâmica, outras vêm com esse passador aqui em titânio, né? Ah, o que a gente deve observar sobre isso? A gente tem que verificar se essa carretilha ela vai aguentar uma linha multifilamento, né? Hoje em dia, praticamente, se falou em pesca de isca artificial, você tem que usar um multifilamento pela questão da elasticidade da linha quando você está trabalhando, né? Você trabalhar com a linha monofilamento, às vezes, você não tem uma elasticidade tão boa. Então, quando você pesca com linha multifilamento, ela tem a tendência a entrar e rasgar esse guia, né? Então, procure sempre uma carretilha que tenha esse passador em titânio, ou então verifique com o vendedor se esse passador ele vai aguentar uma isca, uma linha multifilamento, tá bom? Procure sempre uma linha multifilamento que ela venha encerada, porque essas que não vêm têm a tendência sim de cortar esse passadorzinho, né? E você está sempre ou estragando a linha ou vai acabar danificando a carretilha de uma forma que você não vai conseguir trabalhar ela mais. Bom, pessoal, eu acho que eu dei um pouco mais dessas dicas, né? Falei um pouco mais para vocês. Acho que futuramente eu vou fazer um vídeo aí mostrando a manutenção de cada uma, abrindo cada uma para mostrar para vocês estarem entendendo um pouco dessas diferenças do que vocês devem usar, o que vocês não devem usar. Perguntem aí embaixo, quem quiser, pergunta qual modelo seria melhor, qual não seria melhor, quais a intenção de vocês, né? Porque eu não tenho contato com todas essas carretilhas, né? Eu conheço bastante de carretilhas, já fiz manutenção em algumas também, mas eu não conheço todas, né? Então, assim, pelas que eu já tive contato, pelas que eu possuo também, a gente vai podendo passar um pouco de conhecimento desse tipo para vocês, tá bom? Tiverem pensando em comprar alguma carretilha, vocês podem colocar aí embaixo aí também no vídeo, né? Nos comentários que a gente vai conversando e vai vendo o que seria melhor para cada um de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, brigadão, boa noite aí e um feliz ano novo, né? Pra gente que esse 2021 seja bem melhor aí para todo mundo.